Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia. Você tem a plena certeza de fé e convicção de que Deus é com você e de que Ele sempre vai fazer aquilo que é melhor para você? Será se hoje, depois de tudo que você tem ouvido e aprendido na sua igreja, através dos devocionais, do Orando a Palavra, você entendeu que você descansa totalmente no Senhor e entendeu que a vontade dele sempre vai prevalecer, porque ela é boa, perfeita e agradável? Será que você consegue ter essa fé e aceitar os planos de Deus para sua vida? Aceitar que os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus? Eu sei que nem sempre nós vamos compreender o agir de Deus. Pelo contrário, na maioria das vezes vai ser totalmente oposto ao que a gente imaginava. Talvez você hoje não está vivendo aquilo que você planejou um tempo atrás. Talvez a sua vida seguiu outro curso, seguiu outro caminho. Muitos foram escolhas que você fez, que chegaram até aqui. Outros foram planos mesmo de Deus que foram traçados. Porque Deus vê aquilo que eu e você não vemos. Deus vê o amanhã. Deus, ele enxerga propósito em tudo que acontece. Para Deus não existem coincidências. Existem propósitos e livramentos. Então talvez hoje pode ser que algumas coisas na sua vida não estejam saindo conforme você queria. Talvez elas estão indo para um outro lado que você não imaginava. Mas tenha certeza de que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, não. Eu sei que em alguns momentos a gente fica angustiado e parece que realmente o trem saiu dos trilhos, né? Descarregou e está desgovernado. Mas Deus está no controle, amados. Quando nós vivemos uma vida na dependência do Senhor, Ele cuida de tudo. Nós só precisamos confiar e aprender a aceitar a vontade de Deus. Quando eu leio aquela parábola do filho pródigo, eu não aprendo só com a história daquele filho que perdeu sua herança, foi para o mundo, gastou tudo, envergonhou seu pai, depois voltou com a mão na frente e outra atrás, e o pai o aceitou com misericórdia, o amou, o perdoou e o recebeu com dupla honra. Eu não vejo só desta forma. Eu não enxergo apenas este filho, mas eu enxergo aquele outro filho que não saiu de casa, que não desperdiçou a herança do seu pai, pelo contrário, se manteve fiel. Só que aquele filho, ele demonstra no final da parábola um descontentamento. Que quando ele vê o seu irmão fazendo tudo o que era errado e o seu pai recebendo o seu irmão de volta, com amor, com perdão e com honra, ele se revolta, ele se sente injustiçado. Porque o que ele esperava do seu pai é que executasse na mente, de acordo com a mente dele, seu senso de justiça, que não aceitasse seu irmão de volta, que punisse o seu irmão. Só que ele não conseguia perceber que o que o seu pai estava fazendo era um gesto de amor e que a própria vida já havia punido aquele filho que desperdiçou a herança. Ele perdeu tudo, ele estava sendo humilhado, estava dormindo junto aos porcos, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que vestir. A própria vida se encarregou de puni-lo das suas más decisões. E que o pai, cujo amor é imenso e misericórdia, não deixaria o seu filho continuar naquela condição. Só que aquele filho fiel se descontentou com seu pai. Ele não conseguia compreender por que o pai estava agindo daquela maneira. Nem sempre, amados, nós vamos compreender o agir de Deus. Às vezes vai gerar até um pouco de descontentamento no nosso coração. Como eu falei, nós vimos o que está diante de nós, não vemos o amanhã. Aquele pai via o amanhã. Aquele pai via o potencial do seu filho, que poderia ser muito maior do que aquilo que ele fez.
que ele poderia ser alguém melhor amanhã. Assim como os nossos pais veem o nosso potencial, Deus olha para nós e vê também. E às vezes Deus vai precisar falar alguns nãos para a gente. Às vezes Deus vai precisar gerar circunstâncias para que as coisas aconteçam de uma outra maneira, porque Ele sabe que daquela forma é melhor para a gente. Então que no dia de hoje a gente possa se alimentar dessa esperança viva e eficaz que é Jesus, e entender que se nós temos e guardamos a esperança nele, não precisamos nos preocupar. Todas as coisas vão se encaminhar do jeito certo, do jeito que precisam ser. Isso é fé. Isso é descansar no Senhor. Aquele filho precisava confiar mais no seu pai e entender que o seu pai estava fazendo tanto melhor para ele quanto para o seu irmão. Que no dia de hoje, eu e você, não venhamos abrir a porta do nosso coração para o descontentamento, para a insatisfação, para a dúvida, para reclamações e murmurações de coisas que deram errado, de coisas que não saíram conforme a gente planejou. Mas entenda, se não deu certo, Deus estava lá. Deus te guardou de alguma forma, Deus te deu algum livramento, ou Deus estava preparando algo muito maior para você, algo muito melhor. Mas também uma coisa é certa, Deus também prova a nossa perseverança. A gente precisa ouvir primeiro alguns nãos na vida, e Deus prova para ver se a gente vai persistir, se vai perseverar, ou se no primeiro não a gente vai desistir. O importante é saber o que Deus quer de nós. Então que no dia de hoje você possa buscar essa paz no Senhor, esse contentamento, essa certeza de que sua vida está guardada, de que sua vida está protegida e que Ele estará no controle de tudo. Você crê nisso? Você tem essa absoluta fé e essa certeza? Então Deus vai operar grandes coisas na sua vida. Ontem eu estava agendada para fazer uma pequena cirurgia, pequena, mas muito importante. E antes de ontem, perdão. E quando foi em cima da hora, a cirurgia foi cancelada. E eu fiquei até um pouco chateada, porque eu tinha programado a minha agenda, eu já estou de férias, né? Estava tudo certo para poder fazer essa cirurgia, tinha organizado as medicações, tudo. E a cirurgia foi cancelada. Quando foi mais tarde que eu fui deitar, eu fui refletir. Eu falei, poxa Deus, eu estou descontente com a mudança de planos. Mas pode ser que o Senhor gerou isso. Pode ser que o Senhor está permitindo acontecer para me dar algum livramento. E eu comecei a refletir. Quando foi um tempo depois, eu recebi uma ligação da clínica, se desculpando pelo cancelamento e me explicando a justificativa, né, do agendamento ter sido cancelado. E me explicaram que os instrumentos de esterilização não foram totalmente esterilizados para fazer a minha cirurgia. Alguns já estavam esterilizados e guardados corretamente, mas outros precisaram ser usados na cirurgia anterior. Porém, deu problema na máquina que esteriliza os instrumentos. E por dar problema, ela não completou o ciclo de esterilização. Então, eles não tinham a certeza de que aqueles instrumentos estavam totalmente esterilizados. Ou seja, se não fosse concluído esse processo, eu estaria sujeito a alguma infecção, né? Alguma contaminação na hora da cirurgia. Então, olha só, a gente não entende, às vezes as coisas dão errado, mas é para o nosso bem. E depois que eu recebi aquela ligação, eu fiquei refletindo. Eu falei, poxa, Senhor, obrigada. O Senhor guardou a minha vida. E a cirurgia foi agendada mais para frente. Tudo bem, é num período que, não, de acordo com a minha agenda, não é muito favorável, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então, eu quero dizer isso para você hoje. Confia em Deus. Confia. Olha só. Se eu tivesse feito essa cirurgia, se eles insistissem para fazer a cirurgia, eu poderia estar com uma infecção, ou eu poderia ter pegado alguma doença de outra pessoa, né? Eu não sei, Deus sabe, mas Deus guardou a minha vida.
Deus guardou a minha vida. Da mesma forma, Deus está guardando você. Confia em Deus. As coisas não saíram do controle dele, tudo está caminhando segundo o propósito dele, mesmo que pareça estar sendo totalmente contramão, né? Você talvez possa estar caminhando contra a corrente, mas confia, confia. Se você é uma pessoa que teme a Deus, que faz a vontade de Deus e que sua vida está entregue nas mãos dele, não tem como dar errado. Ele está no controle de tudo. E mesmo que você esteja ouvindo muitos nãos agora, tenha certeza, o sim vai aparecer. O sim vai dar certo, no tempo e na hora de Deus. Essa é a palavra de Deus para você hoje, uma mensagem edificante, para que você possa acalmar o seu coração e descansar no Senhor. Eu espero que tenha falado com você. Um ótimo final de semana, um dia de paz, de bênção, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E amanhã nós estaremos de volta com mais uma palavra no nosso devocional da manhã. Fica na paz.